hoje nós vamos falar sobre a distância entre retas e pontos. Eu vou começar com um exemplo. Então, eu peguei aqui uma equação de reta, que é a reta R, que é x mais 2y menos 8, e peguei um ponto fora dessa reta, que é o ponto 3, 5. Eu quero saber qual que é a distância entre essa reta e esse ponto, que seria essa distância. Como que eu vou fazer, então? Sempre, gente, eu vou pegar o ponto e vou fazer a projeção desse ponto na reta, que a gente chama de projeção ortogonal. Esse ponto gerado aqui por esse segmento que é ortogonal a essa reta, eu vou chamar o ponto de Q. Então, Q é a projeção ortogonal de P sobre a reta R. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse segmento e vamos prolongar até encontrar, até ele seria uma reta aqui, que esse segmento está contido nessa reta, tá? Então, eu peguei essa reta aqui, eu vou chamar essa reta de reta S, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Qual que é a ideia de encontrar a distância? Então, tinha o ponto P, faço a projeção ortogonal, acho o ponto Q e esse segmento, encontro a reta S. O que essa reta S é, gente? Ela é uma reta ortogonal a R. E nós já sabemos o que acontece entre os coeficientes angulares de retas ortogonais ou perpendiculares. Então, olha só, primeira coisa, qual que é o coeficiente angular dessa reta? Eu vou isolar o y, não é isso? O fator que acompanha x é o m, que é o coeficiente angular de R. Se o coeficiente angular de R é menos meio, quem é o número que eu multiplico por menos meio e obtenho menos 1? Porque essa que é a relação, não é? Olha, m vezes o coeficiente angular de S tem que dar menos 1 quando eles são multiplicados. Então, gente, quem é? Olha, então vou colocar aqui, ó, menos meio vezes ms é igual a menos 1. Logo, quem é ms? ms é igual a 2, que é o coeficiente angular dessa reta que é ortogonal a R. Próxima coisa, nós vamos encontrar a equação dessa reta S, tá? Quem é a equação? É y menos um ponto que está na reta S, o ponto P está nela, que é esse ponto aqui, ó. Então, y menos 5 igual a coeficiente angular x menos 3, que é o ponto que a gente escolheu aqui. Resolvendo essa conta, eu vou ter y menos 5 igual a 2x menos 3, tá? Resolvendo essa continha, eu vou ter quem? 2x menos y, tá vendo? Subtrair y e vou somar 5 dos dois lados. Desculpa que aqui tem um erro, né? 2 vezes 3 aqui dá 6. Então, aí, quando eu somo 5 aqui, vai ficar menos 1 igual a 0. Então, gente, aqui, ó, encontrei quem é isso aqui? Equação da reta S, tá? Encontrei, então, a equação da reta S. Lembrando, então, tudo aqui de novo, recapitulando. Tem o ponto e tem a reta. Como que eu calculo a distância entre esse ponto e essa reta? Faço a projeção ortogonal, acho o segmento, acho o ponto Q, que é a projeção, acho esse segmento, faço a reta aqui que contém esse segmento, que é a reta S, que é perpendicular à reta R. Encontro o coeficiente angular de S, monto a equação de S, usando o que a gente já sabe. Encontro a equação de S, beleza? Então, vamos para o próximo passo. Equação de S vai ser isso aqui. Então, essa equação de S, essa equação de R. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou encontrar, olha qual que é a ideia. Então, eu tenho a equação de S, equação de R. Tenho o ponto P. Se eu encontro quem é o ponto Q, resolvo o meu problema. Que aí eu encontro a distância entre esses dois pontos e tá tudo resolvido. Como que eu vou encontrar quem é Q? Q é o ponto de interseção dessas duas retas. Por isso que eu faço isso aqui, ó, interseção das duas retas. Então, como que eu vou fazer aqui para encontrar essa interseção? Vou multiplicar essa equação aqui por 2, tá? Vezes 2. Então, você vai ter isso daqui, ó, x mais 2y menos 8 igual a 0. Multiplicando essa daqui por 2, 4x menos 2y menos 2 igual a 0. Aí, agora, eu vou somar essas duas equações. Quando eu somo essas duas, eu vou obter 5x
menos 10 igual a 0. Portanto, x é igual a 2. X é igual a 2 é o ponto que está em interseção ali. Então, o ponto Q, eu já sei que ele tem coordenada 2 para x. E para y, eu coloco aqui, então, eu volto na primeira aqui, ó. Vai ficar 2 mais 2y menos 8 igual a 0. 2y igual, aqui tem o menos 6, 6. Y igual a 3. Então, o ponto Q é o ponto 2, 3. Agora, gente, eu vou fazer, então, a distância entre P e Q. Lembrando que o P é o ponto 3 e 5. 3 e 5. Como é que é a distância entre dois pontos? O ponto P e Q é raiz quadrada. X menos x, ó. 3 menos 2 ao quadrado, mais y menos o y ao quadrado, que é a fórmula da distância. Então, quando a gente calcula isso daqui, ó, vai ficar quanto? Raiz quadrada. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, 1, mais 5 menos 3, 2 ao quadrado, 4. Então, essa distância é raiz de 5. A distância entre essa reta e esse ponto, certo? Agora, vamos ver o caso geral. Vai dar uma continha, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá? Então, o que a gente faz aqui, olha? Eu tenho a reta R, tem um ponto P aqui fora. Eu já sei, então, que eu faço a projeção ortogonal. Vou gerar o ponto Q aqui, que é esse que eu tenho interesse nele. O que eu vou fazer, então? Primeira coisa, se eu tenho a equação, eu vou encontrar o coeficiente angular da reta R, que foi a reta dada. Se eu já tenho o coeficiente angular da reta R, eu sei quem é o da reta S. Por quê? Porque elas são perpendiculares. Quando eu multiplico os dois, tem que dar menos 1, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores. Acho a equação de S. Como que eu acho a equação de S? Eu tenho o coeficiente angular e tem um ponto que a reta S passa. Esse ponto está contido na reta S. Então, gente, eu vou fazer jogando a equação aqui, coloco o M, coloco o ponto e vou encontrar a equação da reta S. Qual que é o próximo passo? Achar o ponto Q, que ele é a interseção de R com S. Então, eu coloco a equação de S, de R, coloco a equação de S e quero a interseção. Aí eu faço aquele mesmo esquema, multiplico essa equação por A, multiplico essa daqui por B, saio cancelando itens. Eu não vou fazer essa conta porque ela é bem grande, eu só vou explicar a ideia para vocês. Faz igual eu fiz no exemplo anterior. Resolve o sisteminha, tá? Multiplicando e somando, acha o x. Achou o x? Joga na primeira ou na segunda, não faz diferença, acha o y. Confiem que esse aqui tá certo, viu? Tá certinho. Então, achou a interseção. Então, x e y são as coordenadas do ponto Q. Próximo passo, achar a distância entre o ponto dado e o ponto Q. Repara que isso aqui é coordenada x de y de Q, coordenada x de Q. Então, vou fazer distância entre dois pontos, ó. Y do ponto e y do outro, tudo ao quadrado, mais x de um ponto menos x do outro ao quadrado. Eu vou pular aqui um pouco essas contas, porque dá uma conta danada, mas se você quiser conferir aqui, você confere, viu? O que eu fiz aqui? Tirei o mínimo, cheguei aqui. Aqui eu percebi que esse fator é idêntico a esse, então eu coloquei ele em evidência. Tinha essa conta aqui, depois que eu coloquei em evidência. Tirei o mínimo aqui, ó. E aí, aqui que tem um pulinho do gato, ó. Quando você tira o mínimo aqui, só dessa parte, vai ficar assim, A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo ao quadrado. E aí, quando você faz isso daqui, vai ficar em cima A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá vendo que são fatores? Então, isso daqui, na verdade, é 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá vendo? Que tem um fator sobre ele ao quadrado, dá 1 sobre ele. E é esse 1 sobre ele na raiz que gera esse fator aqui, certo? Então, a distância entre o ponto P e Q corresponde à distância entre o ponto P. Exatamente isso corresponde à distância entre P e a reta R, conforme nós vimos. Essa aqui, gente, é a fórmula que os livros apresentam. Os livros de ensino médio, em geral, nem apresentam essa conta aqui. Eu deixei para vocês verem se interessarem. Então, quem é a distância entre o ponto P dado? Quem é o ponto P? Coordenada XP, YP. E a reta R? A reta R tem equação AX mais BY mais C igual a 0. Tá vendo que o ABC
que tá aqui, ó, A, B e C, eles são da reta. E o x e o p, x do ponto, y do ponto, são do ponto P. Isso aqui é um módulo, tá? Esse módulo, ele surgiu aqui, ó, raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado é o módulo da coisa, beleza? Então, gravem essa forma que é a que nós vamos usar. Vamos fazer um exemplo aqui para ver. Olha, exemplo, calcular a distância dessa reta a esse ponto, né? Que é a mesma coisa do ponto à reta. Então, vamos fazer. Primeira coisa, quem é A, B e C? Então, o A é 3, o B é menos 4 e o C é menos 2. X do P e Y do P, ó. X do P é 1, Y do P é menos 5. Agora, eu vou colocar na fórmula, ó. Distância de P a R é módulo A vezes X do P. A vezes X do P, 3, mais B vezes Y do P. BY P dá 20, mais C, menos 2. Módulo, raiz quadrada A ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, mais B ao quadrado, 16. Quanto que dá essa distância, então? Aqui vai ficar, ó, 23 menos 2, 21, sobre raiz de 25, que dá 5, certo? Então, aí nós temos a distância entre o x o ponto P e a reta R, dada de equação, usando a fórmula que nós acabamos de ver.